Um milionário atravessou o saguão de sua mansão, impecável como sempre, até ouvir um grito desesperado. "Não a toque, dona!" Era a voz de sua empregada, defendendo sua mãe doente. Ele pensou que era um mal-entendido, mas o que viu ao abrir a porta mudou tudo para sempre. A noite estava calma demais, nem mesmo os cachorros do bairro latiam. Era como se a mansão Ferreira, com suas janelas imponentes e seu silêncio de museu, respirasse em segredo, prendendo o ar. De repente, um grito cortante quebrou a tranquilidade. "Não, me solte! Não!" João se levantou da cama de um pulo. O coração batia nos ouvidos como um tambor. Eram 2 da madrugada. E aquele som não podia ser confundido com um pesadelo. Era real. Sem pensar, saiu do quarto e correu pelo corredor, iluminado apenas pelas luzes de emergência. Cada passo ecoava no mármore frio. O grito vinha do quarto de sua mãe. Ele abriu a porta com força. A cena o parou na hora. Dona Clara estava encolhida contra a cabeceira, tremendo com as mãos erguidas, como se tentasse se proteger. Diante dela, Mariana, sua noiva, impecável em um robe de seda, a segurava com rispidez pelo braço. A expressão no rosto de Mariana era de raiva contida, algo que João nunca vira em público. "Para!" gritou João entrando. Mariana soltou a idosa imediatamente e virou-se para ele com um sorriso nervoso. O mesmo sorriso que encantava a todos nas festas. "João, meu amor!" Ela se confundiu. Estava prestes a se machucar. Tentava sair sozinha para o corredor. Dona Clara, porém, desmentiu sem palavras. Seus olhos, úmidos e arregalados, cravaram-se nos do filho, pedindo proteção. Naquele instante, a porta se abriu novamente. Ana Lúcia, a empregada responsável pelos cuidados de Clara, entrou ofegante, com o avental amassado de tanto correr. "O que houve?" perguntou, aproximando-se da idosa. Ela se ajoelhou ao lado da cama e pegou as mãos de Dona Clara com carinho, murmurando palavras suaves, quase como uma canção de ninar. A idosa começou a se acalmar entre soluços. João observava a cena com uma mistura de confusão e raiva. Não podia ignorar a tensão no ar, a diferença entre o gesto bruto de Mariana e a delicadeza de Ana Lúcia. Mariana disse, com voz mais firme: "Sai um momento, por favor." Ana hesitou. "João, de verdade, você não entende. Eu disse para sair." Mariana o encarou com um brilho de indignação antes de obedecer. Fechou a porta com força, deixando um eco metálico. O silêncio voltou, quebrado apenas pelos soluços abafados de Dona Clara e o murmúrio calmante de Ana Lúcia. João sentou-se na beira da cama, tentando entender o que aconteceu. "Mãe, calma, já passou", sussurrou, acariciando os cabelos grisalhos. Ela o olhou com uma lucidez estranha. Seus lábios tremeram e ela conseguiu dizer: "Ela quer me tirar daqui, quer me tirar." João engoliu em seco. As palavras o acertaram como uma faca. A doença fazia Clara confundir nomes e memórias, mas aquela frase soava clara demais. Ana Lúcia o observou e, por um segundo, ele notou uma mensagem silenciosa em seu olhar. Escute-a. Naquela noite, enquanto sua mãe finalmente adormecia, João sentiu algo que não sentia há muito tempo. Medo. Medo do que vira nos olhos de Mariana. Medo do que estava acontecendo sob seu próprio teto. Medo de estar ignorando uma verdade que sempre esteve diante dele. Não conseguiu dormir. Caminhou pelos corredores escuros da mansão com o eco daquele grito na cabeça. Tentou se convencer de que era só um mal-entendido, mas não conseguia afastar a sensação de que algo se quebrara em sua vida. O que ele não sabia era que aquela rachadura, aquela primeira suspeita, seria a porta para um abismo que testaria tudo o que ele achava que sabia sobre amor, lealdade e grandeza. A mansão Ferreira brilhava naquela noite como um palácio iluminado. As janelas deixavam escapar
reflexos de cristal e música de violinos. Carros de luxo se alinhavam na entrada, enquanto motoristas uniformizados abriam portas com gestos impecáveis. No salão principal, tudo estava pronto para impressionar. Lustres derramando luz dourada, mesas com taças de espumante e uma orquestra discreta, enchendo o ar com melodias clássicas. O sobrenome Ferreira era sinônimo de poder econômico, e Mariana Albuquerque sabia disso. Aquela noite não era apenas uma recepção, era uma vitrine para reforçar sua imagem. Mariana desceu a escadaria principal, vestida de vermelho vibrante, como se cada detalhe tivesse sido calculado para deslumbrar. Seus lábios maquiados pareciam desenhados para sorrir no ângulo perfeito. João a esperava no pé da escada, impecável em um terno escuro. Ele a tomou pela mão com orgulho e juntos se apresentaram como o casal que todos invejavam. João, que sorte te ter aqui, cumprimentou um deputado, apertando sua mão com força. E você, Mariana, cada vez mais radiante. Ela riu suavemente, inclinando a cabeça. Sabia como segurar um olhar pelo tempo exato para marcar presença. Durante a noite, Mariana circulava com naturalidade entre empresários, políticos e socialites. Cada palavra parecia ensaiada, cada gesto medido. João a observava com satisfação. Era elegante, carismática, a mulher perfeita para manter a reputação da família intacta. Mas, enquanto todos admiravam o espetáculo, havia uma rachadura invisível naquela cena. Dona Clara estava acomodada em uma poltrona afastada, com um cobertor sobre as pernas. Ana Lúcia ficava por perto, discreta, garantindo que ela se sentisse tranquila. A idosa olhava a multidão com olhos perdidos, tentando reconhecer rostos que não lembrava mais. Mariana, no meio de uma conversa com uma socialite, lançou um olhar rápido para Clara. Foi só um segundo, mas suficiente para Ana Lúcia notar. Seus lábios se torceram em um gesto de irritação, um traço de impaciência que nenhum convidado percebeu. "Quer um pouco d'água, Dona Clara?" sussurrou Ana Lúcia, inclinando-se com suavidade. "Muita gente", murmurou a idosa, insegura. "Sim, mas não se preocupe, eu estou aqui." Clara assentiu levemente, confiando naquela voz que sempre a acalmava. Enquanto isso, Mariana erguia sua taça e brindava com um grupo de investidores. Ria, fazia comentários inteligentes, falava de projetos sociais que nunca havia tocado. Ana Lúcia, de seu canto, observava como a multidão se rendia àquela imagem perfeita. Era como ver uma atriz premiada em seu papel. Em certo momento, João levou Mariana até sua mãe. "Mãe, quer cumprimentar uns amigos?" perguntou com carinho, tentando incluí-la. Mariana sorriu, inclinando-se para a idosa. "Claro, Dona Clara, vamos lá." O sorriso durou só até ela virar o rosto para o público. Quando João olhou para o lado, a pressão dos dedos de Mariana no braço da idosa foi forte demais, quase um puxão. Clara se queixou em um sussurro que se perdeu no barulho. Ana Lúcia viu tudo. Deu um passo à frente, com os lábios entreabertos, mas se conteve. Sabia que qualquer palavra naquele momento seria usada contra ela. Limitou-se a ficar por perto, pronta para agir se precisasse. O desfile de cumprimentos continuou. Mariana sorria. A idosa assentia, sem entender tudo, e João, distraído entre conversas, parecia satisfeito com a cena. Mas Ana Lúcia percebia o contraste. O brilho das luzes contra o desconforto de Clara, a risada de Mariana contra o tremor nas mãos da idosa. Quando a rodada de cumprimentos acabou, Mariana levou Clara de volta à poltrona, quase a empurrando com discrição. Ninguém notou, exceto Ana Lúcia, que se aproximou na hora. "Tudo bem, Dona Clara?" perguntou, ajeitando o cobertor sobre suas pernas. A idosa respirava ofegante. Não quero ficar aqui." Ana Lúcia apertou suas mãos com suavidade. "Já está acabando, prometo. Eu fico com a senhora."
A poucos metros, Mariana mergulhava novamente na multidão, colecionando elogios como se fossem joias. João a seguia com o olhar, orgulhoso. Para ele, aquela mulher era a prova de que ele havia tomado a decisão certa ao se comprometer. Mas enquanto a orquestra tocava um samba e os convidados riam, uma verdade silenciosa se formava nas sombras da mansão. Por trás da máscara social perfeita, havia um rosto que poucos conseguiam ver, e Ana Lúcia, com cada gesto oculto, com cada careta imperceptível, estava começando a descobri-lo. Na manhã após a recepção, a mansão amanheceu em um silêncio estranho, como se a música e as risas fossem um sonho. Os funcionários recolhiam taças esquecidas e arrumavam vasos de flores murchas. João desceu as escadas com o rosto cansado, a mente ainda presa ao brilho da noite anterior, mas algo o fez parar ao passar pelo salão principal. Um vaso de cerâmica artesanal, herança de família trazida de Minas Gerais, não estava mais em seu pedestal. Quem mexeu nisso? Perguntou, olhando ao redor. Um funcionário deu de ombros. Senhor, quando chegamos para limpar, ele já não estava no lugar. Encontramos atrás das cortinas. João franziu a testa. Não fazia sentido. Aquele objeto nunca era movido. Decidiu ignorar, convencido de que algum convidado curioso talvez tivesse brincado com ele. No entanto, essa não foi a única estranheza do dia. Mais tarde, ao entrar no quarto de sua mãe, encontrou as gavetas da cômoda vazias. Dona Clara havia tirado suas roupas e as escondido dentro do armário, como se temesse que alguém as roubasse. Mãe, o que aconteceu aqui? Perguntou surpreso. Ela o olhou com olhos confusos e murmurou. Não quero que levem. Não quero. João tentou sorrir, minimizando. Ninguém vai tirar nada, mãe. Tudo isso é seu. Mas o medo no olhar de Clara o desarmou. Não era um esquecimento passageiro, era um pânico profundo. Ana Lúcia apareceu na porta com uma bandeja de chá. Parou ao ver a cena e, sem dizer nada, começou a recolher as roupas para organizá-las. Seus movimentos eram suaves, quase invisíveis, como se soubesse que qualquer brusquidão poderia aumentar a ansiedade da idosa. Ultimamente ela está mais inquieta, comentou em voz baixa. Às vezes diz que alguém quer tirá-la daqui. João apertou os lábios, lembrando as palavras que sua mãe sussurrara na noite do grito. Zeu, talvez sejam só ideias confusas, respondeu, mas seu tom não convencia nem a ele mesmo. Naquele dia, os rumores começaram a circular entre os funcionários. Na cozinha, João ouviu, sem querer, duas empregadas sussurrando. Você viu como Dona Clara estava na recepção? Dizia uma. Sim, parecia assustada. E olha que a Mariana não larga dela em público. Elas se calaram ao notar a presença de João. Ele fingiu não ter ouvido, mas a inquietação ficou grudada nele. Naquela tarde, levou sua mãe a uma consulta médica. O doutor, um homem idoso de olhar sério, examinou Clara com calma e depois o chamou num canto. Seu João, o Alzheimer não apaga só memórias, disse com tom tranquilo. Ele também amplia as emoções. Sua mãe é extremamente vulnerável. O pior dano que ela pode sofrer não é físico, é emocional. Se ela se sentir rejeitada ou estressada, a doença vai avançar mais rápido. João ouviu em silêncio. As palavras pesavam como um julgamento. Então, o que devo fazer? Rodeá-la de carinho, evitar que sinta hostilidade e, acima de tudo, não ignorar o que ela expressa, mesmo que pareça sem sentido. No caminho de volta para a mansão, João observou sua mãe dormindo no banco de trás, com a testa encostada no vidro. Perguntou-se se estava exagerando ao dar crédito aos medos dela ou se, por trás daquela fragilidade, havia sinais que ele não queria enxergar. Quando chegaram, Ana Lúcia os esperava na entrada. Correu para ajudar Clara a descer do carro, segurando suas mãos com aquela ternura que parecia natural.
A idosa sorriu fracamente, como se, ao vê-la, encontrasse um ponto de segurança em meio à confusão. João notou. Era o mesmo contraste que vira na madrugada. A calma que Ana Lúcia conseguia em segundos contra o desconcerto que ele levava horas para dissipar. Naquela noite, ao percorrer os corredores, encontrou algo fora de lugar novamente. Um molho de chaves escondido dentro de um vaso de samambaia. Não conseguia explicar, não conseguia justificar. E pela primeira vez, João se perguntou se a mansão que tanto orgulho lhe dava guardava segredos mais profundos do que ele queria admitir. O sol descia lentamente atrás dos jardins da mansão, tingindo as janelas com um brilho alaranjado. Lá fora, os canteiros de begônias ainda estavam úmidos da rega da tarde. Dentro, a quietude do quarto de Dona Clara parecia pertencer a outro mundo, mais íntimo, mais frágil. Ana Lúcia entrou com passos leves, carregando uma caixinha de madeira que encontrara naquela manhã em uma gaveta esquecida do closet. O objeto estava coberto de poeira, como se esperasse anos para ser resgatado. "Olha o que achei, Dona Clara", disse suavemente, sentando-se ao lado da cama. A idosa, que até então olhava à parede com o olhar perdido, virou a cabeça devagar. Seus olhos, cansados, mas atentos, fixaram-se no pequeno cofre. Esticou a mão com um leve tremor, acariciando a tampa com dedos enrugados. "Era minha", murmurou baixo, "quando eu era menina." Ana Lúcia sorriu, girou a manivela com cuidado e, de repente, o quarto se encheu com uma melodia delicada, cristalina, como se alguém tivesse libertado uma lembrança presa. A música subia tímida, com notas que pareciam dançar no ar. Os olhos de Clara se abriram mais. Uma risada breve e inesperada escapou de seus lábios. "Essa música", sussurrou com espanto. Meu pai tocava no piano lá na fazenda." Ana Lúcia ficou em silêncio, deixando o eco da melodia fazer sua mágica. Cada nota parecia puxar um fio de memória escondido na mente da idosa. "Quer cantar comigo?" sugeriu Ana Lúcia, começando a murmurar a melodia. Clara hesitou. Os lábios tremiam, mas aos poucos se juntou, balbuciando versos entrecortados. Esquecia algumas palavras, substituía por sons, mas o ritmo estava lá. Era como se o Alzheimer tivesse dado um passo atrás para permitir aquele instante de clareza. Ao terminar, Clara suspirou e deixou a cabeça descansar no ombro de Ana Lúcia. "Você me lembra a minha mãe", disse com a voz embargada. Ana Lúcia engoliu a emoção, ajeitou o cobertor com cuidado e ficou ao seu lado, acariciando sua mão até que a respiração da idosa se acalmasse. No dia seguinte, Ana Lúcia voltou ao quarto com algo diferente. Um álbum de fotos encontrado na biblioteca. O couro estava gasto e algumas páginas se soltavam com o tempo. "Olha, Dona Clara, trouxe isso. Talvez a senhora goste." A idosa pegou o álbum com curiosidade, folheando devagar. No início, parecia não reconhecer nada, mas de repente parou o dedo sobre uma foto em preto e branco. Uma menina de tranças ao lado de um jovem de uniforme. "Esse", disse, apontando para o rapaz, "esse era meu irmão. Sempre me fazia rir." Sua voz falhou, mas seus olhos brilharam com uma lucidez que emocionou Ana Lúcia. "Me conta dele", incentivou a jovem. Clara falou entre pausas, das tardes brincando no sítio, do cachorro que sempre a seguia, do vestido azul que sua mãe costurara. Cada lembrança era como uma janela, que se abria por um instante antes de se fechar novamente. Ana Lúcia ouvia com atenção, sorrindo, incentivando com perguntas suaves. Em cada relato, descobria a mulher que Dona Clara fora antes que a doença a levasse aos poucos. Numa tarde chuvosa, os trovões ecoavam sobre o telhado e a mansão parecia mais sombria que nunca. Clara estava agitada, inquieta, convencida de que alguém a procurava para levá-la embora. "Não quero dormir,
não quero que me achem, repetia, ansiosa. Ana Lúcia sentou-se ao seu lado, segurou suas mãos e começou a cantarolar a melodia da caixinha de música. Sua voz era baixa, quente, acolhedora. O som se misturava com a chuva como um murmúrio protetor. Escute, Dona Clara, a senhora está segura aqui comigo. Ninguém vai tirá-la desta casa. A idosa respirou fundo. Seus olhos se relaxaram aos poucos e, em questão de minutos, adormeceu com o rosto sereno. Ana Lúcia permaneceu sentada, sem soltá-la, até ter certeza de que o sono era profundo. Da porta entreaberta, João observava. Tinha subido para ver sua mãe e se deparou com a cena. Ana Lúcia cantando suavemente, a mão de sua mãe entrelaçada com a dela. Um clima de paz que parecia impossível em meio à doença. Sentiu um nó na garganta, não quis interromper, fechou a porta devagar e se afastou, perguntando-se por que ele mesmo não conseguia causar aquele efeito em sua mãe. Naquela noite, a luminária de mesa ficou acesa no quarto. Ana Lúcia, exausta, adormeceu na cadeira ao lado da cama, ainda com os dedos entrelaçados com os de Clara. A idosa, mesmo dormindo, parecia se agarrar àquela presença que a protegia. O resto da casa estava em silêncio, como se todo o luxo da mansão tivesse se dissolvido na penumbra. Ali, naquele quarto isolado, estava o verdadeiro refúgio, não nos banquetes nem nas joias, mas nas canções antigas, nas fotos esquecidas e na ternura de uma mulher que, com paciência infinita, conseguia devolver um pouco de dignidade a uma memória fragmentada. E embora o mundo lá fora continuasse girando com suas festas e aparências, Ana Lúcia criara em segredo um espaço onde Clara podia se sentir em casa. O som da orquestra voltou a encher a mansão. Era a segunda grande recepção em menos de um mês, e Mariana insistira que essa deveria superar a anterior. O salão principal estava decorado com arranjos florais deslumbrantes, luzes quentes e mesas que pareciam saídas de uma revista. Os convidados, vestidos de gala, circulavam pelos corredores com taças de espumante nas mãos. Mariana flutuava entre eles como a anfitriã perfeita, num vestido azul escuro e um sorriso que não vacilava. Parecia ter nascido para aquele cenário. Cumprimentava, ria, comentava com precisão política cada detalhe que sabia que conquistaria simpatias. João a acompanhava, orgulhoso, convencido de que sua noiva se movia com a segurança de uma rainha. Mas no andar de cima, longe dos brindes e risadas, outra realidade transborda. Dona Clara estava sentada em sua poltrona junto à janela, respirando com dificuldade. Suas mãos tremiam, e ela repetia uma frase entrecortada. Muita gente, não aguento, não aguento. O eco distante da música e do burburinho parecia atravessar sua cabeça como agulhas. Ana Lúcia, que subira para levar uma xícara de chá, parou imediatamente ao ver sua agitação, deixou a bandeja de lado e se ajoelhou diante dela. Estou aqui, Dona Clara. Olhe nos meus olhos. Só para mim, disse com suavidade, segurando suas mãos geladas. A idosa respirava rápido, quase hiperventilando. Ana Lúcia começou a cantarolar a mesma melodia da caixinha de música, devagar, constante, até que o ritmo da respiração de Clara começou a se alinhar com o canto. Isso, calma, não tem problema. Ninguém vai incomodar a senhora. Eu fico com você. Os olhos da idosa foram se fechando aos poucos. A tensão em suas mãos diminuiu. Quando Ana Lúcia se certificou de que ela estava mais estável, pegou uma manta e a cobriu com cuidado. No salão principal, o ambiente era o oposto. Mariana erguia sua taça, cercada por empresários, políticos e socialites. João e eu acreditamos no futuro, dizia com voz clara. A família Ferreira tem o dever de representar os valores deste país e faremos isso juntos. Um aplauso elegante ecoou entre os convidados. João sorriu, satisfeito, embora por dentro sentisse um vazio que não sabia explicar.
Foi então que Ana Lúcia desceu discretamente. Foi até a área de serviço, tentando não chamar atenção. De lá, ouvia as risadas e os brindes, o contraste com o que acabara de viver no quarto de Clara a impactava fortemente. João se desculpou por um momento e foi até a cozinha. Queria respirar longe do barulho. Lá encontrou Ana Lúcia, que lavava as mãos, ainda com o olhar carregado de preocupação. "O que você está fazendo aqui?" perguntou, curioso. Ana Lúcia o olhou por um segundo, hesitando. "Vim preparar um chá para sua mãe. Ela estava meio nervosa." João a observou em silêncio. Algo em seu tom o fez parar. "Nervosa como?" Ana Lúcia hesitou. Não queria soar acusadora. Baixou a voz. A música, as vozes a deixaram agitada, mas agora ela está melhor. Já se acalmou. João assentiu lentamente. Voltou ao salão, mas as palavras de Ana Lúcia ecoavam em sua mente. Começou a olhar a recepção com outros olhos. Mariana brilhava no centro de tudo, recebendo elogios. No entanto, na periferia da festa, sua mãe sofria em silêncio. O contraste era evidente demais. Uma risada alta o tirou dos pensamentos. Um convidado deu um tapa em suas costas. "João, que sorte você tem com essa mulher. Ela nasceu para brilhar." Ele sorriu por educação, mas seus olhos desviaram para as escadas. Pela primeira vez, sentiu claramente que havia dois mundos em sua própria casa. O que Mariana exibia ao público e o que se vivia na intimidade com sua mãe, e esses mundos não se encaixavam. Mais tarde, quando os últimos convidados se despediam, João encontrou Mariana supervisionando os funcionários que recolhiam as taças. "Foi perfeito, não foi?" disse ela, satisfeita. Ele a olhou por um instante. Viu a mulher impecável, sorridente, segura de si, mas em sua mente não conseguia apagar a imagem de sua mãe tremendo, buscando refúgio nas mãos de Ana Lúcia. "Sim, perfeito", respondeu baixo, sem convicção. Enquanto Mariana se virava para dar mais ordens, João percebeu que a perfeição social, que tanto admirava, começava a rachar diante de seus olhos. A sombra do sofrimento de sua mãe contrastava demais com o brilho que Mariana tentava manter a qualquer custo. E, embora ainda não ousasse admitir, algo dentro dele começava a despertar. A manhã amanheceu tranquila na mansão. Após a última recepção, os corredores pareciam descansar. A música e as risadas haviam evaporado, restando apenas o eco de taças recolhidas e tapetes recém-aspirados. O ar trazia aquele cheiro de cera e flores murchas que sempre ficava após uma noite de luxo. Ana Lúcia passara horas com Dona Clara. Conseguira convencê-la a tomar café da manhã no pequeno jardim interno, um canto protegido do vento, com vasos de antúrios que a idosa gostava de observar em silêncio. Ali Clara se sentia mais calma. O canto dos pássaros e o sol da manhã eram refúgios que a afastavam do barulho. "Olha esses antúrios vermelhos, Dona Clara", dizia Ana Lúcia, ajeitando uma manta leve sobre suas pernas. "São iguais aos do sítio da senhora, lembra?" A idosa inclinou a cabeça, como se tentasse capturar uma lembrança fugidia. "O sítio", repetiu com um fio de voz. "Sim, tinha uns antúrios, acho que eram meus." Ana Lúcia sorriu e assentiu, reforçando a ideia com um gesto. "Eram seus, claro. A senhora cuidava deles melhor que ninguém." Clara pareceu se acalmar com essa certeza. Suas mãos, que estavam inquietas sobre a manta, pararam. Quando a idosa se concentrou em olhar o céu, Ana Lúcia aproveitou para ir à cozinha pegar água fresca. Caminhou rápido pelos corredores, apreciando aquele breve momento de calma, mas, ao entrar na cozinha, deu de cara com algo inesperado. Mariana, de pé junto ao balcão, a encarava com um sorriso calculado demais. "Ana Lúcia", disse com tom melífluo. "Justo quem eu queria ver." A empregada parou, segurando a jarra vazia. "Sim, dona Mariana."
A noiva de João caminhou lentamente em sua direção, como uma atriz que mede cada passo no palco. Seus saltos ecoavam no piso de cerâmica com um ritmo firme. Precisamos esclarecer qual é o seu papel nesta casa. Ana Lúcia franziu a testa levemente, mantendo a postura. Meu papel, meu trabalho é cuidar da Dona Clara. Exato. Cuidar dela, não se tornar indispensável, não dar opiniões que ninguém pediu, muito menos me contradizer na frente dos outros. O tom de Mariana mudou, frio e cortante, embora o sorriso ainda estivesse colado ao rosto. Ana Lúcia respirou fundo. Sabia que o momento que vinha evitando tinha chegado. Com todo respeito, Dona Mariana, respondeu devagar. Não é minha intenção contradizê-la, mas se alguém tratar a senhora com dureza, eu não posso ficar calada. Os olhos de Mariana brilharam com uma faísca de raiva. Ela deu um passo mais perto, até a distância entre as duas ser mínima. Você não entende como as coisas funcionam aqui, disse em voz baixa, quase um sussurro venenoso. Esta mansão é minha casa agora, e na minha casa eu decido o que é certo para todos. Ana Lúcia apertou a jarra entre as mãos, para que não tremessem. A mansão é do seu João e da mãe dele, respondeu com firmeza. E enquanto eu estiver aqui, vou continuar cuidando dela como deve ser. O silêncio ficou pesado, quase sufocante. Mariana inclinou a cabeça como se avaliasse uma adversária. Escute bem, disse, sorrindo de novo, embora seus olhos fossem frios como aço. Se você me desafiar outra vez, se ousar questionar o que eu faço ou digo, vai ficar sem emprego. Entendeu? Ana Lúcia sentiu um nó no estômago. Sabia que não tinha outra família, que o trabalho na mansão era seu único sustento, mas também sabia que uma vida frágil dependia dela. Engoliu em seco e sustentou o olhar. Prefiro perder meu emprego a ficar de braços cruzados enquanto ela sofre. O sorriso de Mariana se quebrou por um instante, revelando seu verdadeiro rosto. Nesse momento, um som no corredor fez as duas se assustarem. Os passos eram firmes e familiares. João apareceu na porta da cozinha. — O que está acontecendo aqui? Perguntou, franzindo a testa. Mariana reagiu primeiro, recuperando a máscara em segundos e virando-se para ele com um sorriso angelical. — Nada, amor. Só estava explicando para Ana Lúcia que ela precisa cuidar um pouco o tom, sabe? Para manter a harmonia da casa. Ana Lúcia abriu a boca, prestes a retrucar, mas se conteve. A lembrança da ameaça ainda queimava em seus ouvidos, e a ideia de envolver Clara num conflito a fez se segurar. João olhou para as duas, desconfiado. Sentiu a tensão no ar, mas a cena diante dele era confusa. Mariana sorrindo com doçura, Ana Lúcia em silêncio, com os lábios apertados. — Tá bem, disse por fim com voz seca. Confio que tá tudo em ordem. Deu meia volta e se afastou pelo corredor. O silêncio caiu como uma cortina pesada. Mariana ajeitou uma mecha de cabelo e se inclinou levemente para Ana Lúcia antes de sair. — Viu? Murmurou com malícia. Ele acredita em mim. Você é só a empregada. O eco dos saltos dela se perdeu no corredor. Ana Lúcia ficou parada por um momento, com a respiração acelerada, tentando se controlar. Sentiu raiva, impotência e medo, mas também algo mais forte, uma certeza. Seu dever não era se calar, nem se proteger, mas proteger a mulher que confiava nela como ninguém. Com passo firme, voltou ao jardim, onde Clara ainda olhava os antúrios. Ao vê-la, a idosa sorriu fraquinho, como se nada tivesse acontecido. Ana Lúcia sentou-se ao lado e, sem dizer nada sobre o ocorrido, pegou sua mão com suavidade. Aquele gesto simples era sua promessa. Acontecesse o que acontecesse, ela não a deixaria sozinha. A tarde caía com uma brisa fresca que balançava as cortinas do salão. Clara estava sentada em sua poltrona favorita, junto à janela, que dava para o jardim. Estivera inquieta pela manhã, mas agora parecia mais calma, com o olhar fixo no horizonte.
Ana Lúcia entrou em silêncio, trazendo uma bandeja com chá e biscoitos de polvilho que preparara com cuidado. Sabia que aromas e sabores às vezes despertavam lembranças escondidas. Colocou a bandeja numa mesinha e se abaixou diante da idosa. Dona Clara, olha o que trouxe, disse com um sorriso leve. A idosa piscou várias vezes e se inclinou para a frente. Pegou um biscoito com mãos trêmulas, cheirou e o segurou entre os dedos, como se aquele gesto simples tivesse aberto uma porta na memória. Minha mãe fazia biscoitos assim, murmurou. Ana Lúcia não respondeu. Sabia que precisava deixar o fluxo de lembranças correr sozinho. Sentou-se por perto, esperando. De repente, Clara começou a cantarolar uma melodia tão baixa que mal era audível no início. Ana Lúcia inclinou a cabeça, reconhecendo o ritmo. — É uma música? Perguntou com suavidade. A idosa assentiu e, com a voz entrecortada, começou a cantar algumas palavras. Quando o rio desce claro e a lua se balança nele, a voz falhou, mas a emoção permaneceu. Ana Lúcia a acompanhou, cantarolando com cuidado. Tinha aprendido que a música tinha um poder especial e aquela melodia parecia vir do fundo da alma de Clara. Aos poucos, a idosa ganhou confiança, completando frases soltas, como se a memória se acendesse em lampejos. — Quem te ensinou essa música, Dona Clara? Perguntou Ana Lúcia, aproveitando o momento de clareza. A idosa sorriu, com um brilho nos olhos que raramente aparecia. — Ele, disse, e sua voz se encheu de ternura. Ele tocava no violão. — Ele quem? Insistiu Ana Lúcia delicadamente. — Meu primeiro amor, confessou Clara, baixando o olhar como uma menina tímida. Um rapaz que trabalhava no sítio, tinha as mãos calejadas, mas tocava como anjo. Ana Lúcia sentiu um arrepio. A idosa, que às vezes nem lembrava o próprio nome, falava agora com clareza sobre um amor de juventude. Clara continuou. — Meu pai nunca aceitou. Dizia que eu merecia outra vida, e ele foi embora. Mas nunca esqueci essa música. Nunca! Lágrimas brotaram em seus olhos enrugados. Ana Lúcia pegou sua mão e a apertou com carinho. Que lembrança linda, Dona Clara! E que bom que ela ainda vive no seu coração. Foi nesse instante que João apareceu na porta. Não quisera interromper, mas a voz da mãe o atraíra como um imã. Ficou parado, ouvindo, com o peito apertado. Observou como Ana Lúcia acompanhava Clara com paciência, como a incentivava a continuar cantando e como fazia aquele lembrança brilhar, mesmo que por poucos minutos. Clara ria entre lágrimas, como se a música tivesse trazido de volta a juventude à sua alma. João nunca a vira assim nos últimos anos. Quando a melodia acabou, a idosa suspirou e fechou os olhos, exausta, mas em paz. Ana Lúcia ajeitou a manta sobre suas pernas, ainda segurando sua mão. João deu um passo para dentro do quarto. — Que música era essa? Perguntou baixo. Ana Lúcia olhou, surpresa por ele estar ali. Uma música antiga que ela lembrava, disse que um amigo ensinou. João se aproximou devagar e olhou para a mãe, adormecida. Havia lágrimas secas em suas bochechas e um leve sorriso nos lábios. Sentiu uma dor no peito, misturada com gratidão. Eu não consigo fazer ela falar assim comigo, confessou, quase sussurrando. Ana Lúcia baixou o olhar. Não é o senhor, seu João. É a doença. Às vezes, uma janela se abre e a gente tem que estar pronto para ouvir o que sai. Ele ficou em silêncio, observando a mãe respirar calmamente, enquanto a mão de Ana Lúcia permanecia entrelaçada com a dela. Pela primeira vez, João entendeu que aquela jovem humilde compreendia sua mãe de um jeito que ele não conseguira. E essa certeza o tocou mais do que ele queria admitir. Naquela noite, enquanto caminhava pelo corredor até seu quarto, João não parava de pensar na cena. A voz da mãe, os olhos brilhando ao falar de um amor perdido, o jeito como Ana Lúcia soubera escutá-la. O contraste o atingia.
Enquanto Mariana vivia preocupada com a imagem pública, Ana Lúcia se dedicava a resgatar pedaços da alma de sua mãe. Pela primeira vez, João sentiu que talvez estivesse olhando na direção errada por tempo demais. O salão de jantar da mansão estava arrumado como nos dias de gala, embora só houvesse 2 pessoas à mesa. Mariana mandara usar a louça de porcelana para o café da manhã e decorar a mesa com orquídeas brancas num vaso central. Tudo parecia cuidadosamente planejado para impressionar, mesmo na intimidade. João folheava um jornal enquanto passava manteiga no pão, sem muito apetite. Mariana, sentada à sua frente, mexia o café lentamente, observando-o com atenção. João, meu amor, disse por fim, com voz melodiosa, acho que está na hora de pararmos de adiar o inevitável. Ele ergueu os olhos, um pouco cansado. O quê? Nosso casamento, respondeu ela com um sorriso largo. Estamos noivos há meses, todo mundo sabe. Não podemos continuar enrolando. As pessoas começam a falar. João deixou a faca no prato, suspirando. Já conversamos sobre isso, Mariana. A situação da minha mãe? Ela o interrompeu com firmeza. Um casamento agora seria a chance perfeita de mostrar que está tudo sob controle, que nada nem ninguém pode nos parar. Ele franziu a testa. Não me preocupo com o que as pessoas pensam, me preocupo com minha mãe. Ela não está em condições de lidar com mudanças. O sorriso de Mariana ficou mais tenso. João, escute bem. Não podemos construir nosso futuro presos ao passado. Sua mãe precisa de cuidados especializados. Não sou eu quem diz, são os médicos. Existem clínicas ótimas onde ela seria cuidada dia e noite. Você ficaria tranquilo, eu também. E poderíamos focar na nossa vida. A frase ecoou no salão. João baixou o olhar para o prato. Nossa vida, repetiu, quase num murmúrio. Sim, respondeu ela sem hesitar. Nós dois, nossa família, nosso lugar na sociedade. O silêncio se prolongou, quebrado apenas pelo leve tilintar da colher na xícara de Mariana. Foi quando Ana Lúcia apareceu na entrada do salão, trazendo uma bandeja com os remédios e água para Clara. Parou ao notar a tensão, mas Mariana já tinha virado a cabeça para ela. Ana Lúcia, vem aqui um instante, disse, com um tom doce demais para ser sincero. Queremos sua opinião. Ana Lúcia avançou devagar, desconfortável. Sim, dona Mariana. João e eu estávamos falando que dona Clara ficaria melhor numa clínica especializada. Você não acha também? O coração de Ana Lúcia deu um salto. Ela já ouvira rumores sobre essa possibilidade, mas escutá-lo diretamente da boca de Mariana, tão cruamente, fez com que apertasse a bandeja com força. Com licença, disse por fim, com voz calma, mas firme. Não acho. A senhora se sente segura aqui na casa dela. Tirar ela desse ambiente seria muito duro. João ergueu o olhar para a jovem, surpreso com sua convicção. Mariana sorriu, mas seus olhos faiscaram de raiva. Tá vendo, João? Até a empregada acha que pode decidir. Ana Lúcia baixou o olhar para evitar um confronto maior e se retirou em silêncio. Mais tarde, João encontrou Ana Lúcia na cozinha, descascando frutas no balcão de granito. Ela ergueu a cabeça ao ouvi-lo entrar, com uma expressão cautelosa. Sobre o que aconteceu hoje de manhã, começou ele. Você realmente acha que seria um erro levar minha mãe para uma clínica? Ana Lúcia deixou a faca de lado e secou as mãos num pano. Não digo que esses lugares sejam ruins, seu João, mas não são o lar dela. Ela precisa se sentir parte de algo, sentir que ainda pertence à vida dela e à sua. Se mandá-la para uma clínica, ela vai viver isso como um abandono, e o dano emocional pode ser pior que a doença. Ele ficou em silêncio, absorvendo cada palavra. Mariana insiste que seria o melhor para todos, disse por fim. Ana Lúcia o olhou com calma, com uma franqueza rara naquela casa. Talvez seja o melhor para ela, mas não para sua mãe. João baixou o olhar. A clareza de Ana Lúcia o atingia de um jeito que ele não queria admitir. Naquela tarde,
No corredor que ligava aos quartos, Ana Lúcia se encontrou frente a frente com Mariana. Não havia ninguém por perto. Você é muito ousada, Ana Lúcia, disse Mariana, cruzando os braços. Me contradizer na frente do João não foi inteligente. Ana Lúcia sustentou o olhar. Não fiz isso para discutir com a senhora. Fiz porque ela precisa de mim aqui. O rosto de Mariana endureceu. Escute bem, sussurrou, inclinando-se para ela. Se você se meter entre mim e o João de novo, se continuar se colocando contra mim, juro que você não vai ter lugar nesta casa. Ana Lúcia apertou os lábios, contendo a raiva e o medo. Se perder meu lugar é o preço por cuidar dela, eu pago. As duas ficaram imóveis, se encarando, até que um barulho distante as obrigou a se afastarem. Mariana saiu com um passo elegante, deixando um ar pesado no corredor. Ana Lúcia encostou na parede, respirando fundo. Seu coração batia forte, mas sua decisão era firme. Dona Clara não seria abandonada enquanto ela pudesse impedir. Naquela noite, João subiu ao quarto da mãe e a encontrou meio adormecida, com a cabeça apoiada no ombro de Ana Lúcia. A jovem lia em voz baixa um trecho de um livro, enquanto acariciava a mão da idosa com suavidade. João parou na porta, observando. Mariana queria apressar o casamento e tirar sua mãe da mansão. Ana Lúcia, por outro lado, estava ali, sustentando-a com paciência e carinho. O contraste era cada vez mais insuportável. O dia amanheceu claro, mas na mansão o clima era diferente, como se o ar estivesse carregado de algo que ninguém ousava nomear. João desceu as escadas com uma xícara de café, na mão, tentando se concentrar nos compromissos da empresa. Mas a conversa com Mariana sobre internar sua mãe numa clínica ainda girava em sua cabeça. Ao passar pelo corredor principal, um murmúrio vindo da cozinha o fez parar. A porta estava entreaberta e ele reconheceu as vozes de duas empregadas. Eu te juro que vi com meus próprios olhos, sussurrou uma, com tom receoso. A dona Mariana falou grosso com a dona Clara. Disse que ela estava atrapalhando e que era para aprender a ficar quieta. Shh, para com isso, cortou a outra. Quer que alguém ouça? E daí? Não é justo, retrucou a primeira. A pobre senhora nem sempre entende o que está acontecendo e ainda tem que aguentar isso? Eu não aguentaria. João ficou paralisado no corredor. O coração acelerou. Empurrou a porta com cuidado. As duas mulheres se viraram na hora, com o rosto pálido como farinha. Do que vocês estão falando? Perguntou, com um tom neutro que escondia sua inquietação. Das compras da despensa, seu João, gaguejou uma, desviando o olhar. A outra baixou a cabeça e assentiu rápido. João as encarou por alguns segundos em silêncio, depois apenas acenou e saiu com passos firmes, mas por dentro a dúvida começava a crescer com uma sombra. Horas depois, na biblioteca, chamou o mordomo. O homem trabalhava na casa há mais de 20 anos. Era discreto e leal. Se alguém podia dar uma resposta honesta, era ele. Fale a verdade, começou João, de pé diante da janela. Você já viu algo estranho no jeito como a Mariana trata minha mãe? O mordomo se mexeu, desconfortável. Seu João, não gosto de falar do que não me compete. Tô pedindo sinceridade. O homem baixou o olhar, apertando as mãos atrás das costas. A dona Mariana é muito correta em público, mas... Fez uma pausa. Sim, às vezes notei certa impaciência com a dona Clara. Ela usa um tom que nem sempre é gentil. João ficou imóvel. Era uma confissão curta, mas suficiente para revirar seu estômago. À tarde, João saiu para caminhar pelos jardins, tentando clarear a mente. O canto dos pássaros e o perfume dos antúrios não conseguiam acalmá-lo. Ao longe, ouviu vozes de dois jardineiros conversando enquanto trabalhavam perto do muro. A senhora estava chorando outro dia, depois que a dona Mariana saiu do quarto dela, disse um em voz baixa. Eu também ouvi, respondeu o outro. Mas é melhor não falar nada. Aqui qualquer um pode perder o emprego
por falar demais. João se escondeu atrás de uma árvore, o coração batendo forte. Sentia-se um intruso na própria casa, ouvindo verdades que ninguém ousava lhe contar na cara. Naquela noite, em seu escritório, serviu-se de um uísque duplo. O fogo da lareira iluminava o ambiente, mas ele só via as sombras. Afundou no sofá de couro e fechou os olhos. As frases que ouvira se misturavam em sua mente. Ela a trata com desprezo. Não é a primeira vez. Nem sempre é gentil. A senhora estava chorando. João levou as mãos ao rosto. Não, não pode ser, murmurou, como se tentasse se convencer. Não pode ser verdade. Mariana fora a mulher ideal aos olhos do mundo. Ele defendera essa imagem, apostara sua vida social e pessoal ao lado dela. Admitir que todos estavam certos seria aceitar que estivera cego, e João Ferreira nunca se permitira um erro tão grande. Mais tarde, subiu ao quarto da mãe. Encontrou-a dormindo, com a respiração tranquila. Ao seu lado, Ana Lúcia lia em voz baixa um livro, segurando a mão da idosa com delicadeza. João parou na porta. A cena era simples, mas reveladora. Enquanto nos corredores ecoavam rumores de maus-tratos e desprezo, ali em silêncio, Ana Lúcia devolvia dignidade à sua mãe com um gesto tão simples quanto segurar sua mão. Ana Lúcia ergueu os olhos e sorriu suavemente, sem soltar Clara. João acenou, retribuindo o gesto em silêncio. Depois, fechou a porta devagar e se afastou. Enquanto descia o corredor, a dúvida virou-se um peso insuportável. Cada palavra ouvida na mansão, cada rumor, cada olhar esquivo dos funcionários apontava na mesma direção, mas seu orgulho o prendia. Não podia aceitar ainda não que talvez tivesse depositado sua confiança na pessoa errada. Os rumores que João escutara nos últimos dias começavam a se fixar em sua mente, embora ele tentasse resistir. Talvez por isso, Mariana o notou mais distante e decidiu agir com mais precisão. Uma tarde, enquanto João lia na sala, Mariana entrou de mãos dadas com Dona Clara. Conduzia-a devagar, quase com teatralidade, como se fosse uma criança frágil que precisava de guia a cada passo. Não é, Dona Clara? Disse Mariana, inclinando-se para a idosa com um sorriso largo demais. Vamos sentar aqui com seu filho. Clara a olhava, confusa, mas obedeceu. Mariana a acomodou numa poltrona e passou um braço por seus ombros. É tão bom tê-la com a gente, acrescentou, acariciando seus cabelos num gesto que parecia mais posado que sincero. João ergueu os olhos do livro. A cena o desconcertou. Sua noiva nunca mostrara tanta ternura em público com sua mãe. Obrigado, Mariana, disse em voz baixa, embora sentisse um estranho desconforto por dentro. Mariana sorriu, satisfeita. Mais tarde, quando João saiu da sala para atender uma ligação, o gesto de Mariana mudou em um segundo. Retirou o braço dos ombros de Clara com brusquidão e se levantou, impaciente. Que saco! Sempre me olhando com essa cara perdida, murmurou entre dentes. Clara piscou, assustada. Não quero incomodar. Então não incomode, disparou Mariana, num sussurro cortante antes de girar nos calcanhares e sair da sala. O que ela não sabia era que Ana Lúcia entrara naquele exato momento pela porta lateral, trazendo uma bandeja de chá. Parou, com o coração apertado, e viu a angústia no rosto de Clara. Deixou a bandeja na mesa, ajoelhou-se ao seu lado e acariciou suas mãos. Calma, Dona Clara, já passou. Tô aqui. Clara a olhou com os olhos úmidos, como uma criança buscando refúgio. A partir daquele dia, Ana Lúcia tomou uma decisão. Era preciso reunir provas. Não bastava enfrentar Mariana em particular. Se queria proteger a idosa de verdade, precisava de evidências claras. Começou a carregar um caderninho no bolso do avental. Cada vez que presenciava um comentário cruel ou um gesto ríspido, anotava com detalhes, data, hora, palavras exatas. Algumas noites,
Enquanto todos dormiam, escrevia páginas inteiras com letra apertada, descrevendo cenas que não podia deixar se perderem. Além disso, começou a usar o celular com discrição. Algumas vezes, conseguiu gravar áudios na cozinha quando Mariana, achando que estava a sós com Clara, falava com dureza. Enquanto isso, Mariana intensificava sua atuação diante de João. Uma manhã, desceu com Clara de braço dado até o salão de jantar. Vestira a idosa com um xale elegante e colocara uma flor em seus cabelos. "Olha como sua mãe tá linda hoje", disse com um sorriso radiante. Quis arrumá-la para tomar café com a gente. João sorriu surpreso, embora não pudesse ignorar que Clara parecia desconfortável. "Tá muito bonita, mãe", disse, acariciando sua mão. A idosa assentiu fraquinho, sem ousar falar. Mariana aproveitou para dar um beijo em sua testa e sussurrar num tom que só João ouviu. "É um tesouro tê-la com a gente, amor, e sempre será." João se sentiu tocado, mas no fundo, os rumores ainda ecoavam. Naquela tarde, na cozinha, Ana Lúcia acrescentou outra nota ao caderno. Mariana a vestiu e a levou para o café. Diante do João, sorriu e a beijou. Mas Clara estava rígida, com medo nos olhos. Não disse uma palavra. Fechou o caderno e o guardou com cuidado no bolso. Sabia que estava jogando um jogo perigoso. Se alguém descobrisse o que fazia, poderia perder o emprego. Mas também sabia que havia vidas que valiam mais que qualquer salário. E embora a mansão parecesse seguir com sua rotina brilhante, entre suas paredes travava-se um embate silencioso, cada vez mais intenso. A máscara impecável de Mariana contra as marcas invisíveis que ela deixava na alma de Clara. Ana Lúcia via tudo, anotava tudo, guardava tudo, porque cedo ou tarde a verdade teria que vir à tona. A tarde ficou cinzenta sobre a mansão. O céu estava coberto de nuvens densas e o ar pesado parecia anunciar tempestade. Clara, em seu quarto, folheava distraída um álbum de fotos que Ana Lúcia deixara na mesa, tentando se agarrar a rostos que se desfaziam em sua memória. A porta se abriu de repente. Mariana entrou sem avisar, com passos firmes e expressão severa. "Dona Clara", disse com uma voz doce na superfície, mas com um tom afiado e escondido. "A senhora não pode deixar tudo bagunçado." Outra vez tirou as fotos, depois elas caem e ninguém sabe de quem são. Clara piscou, confusa. São meus. Tudo nesta casa é do João", corrigiu Mariana, arrancando o álbum de suas mãos. "E a senhora devia entender isso." A idosa tremeu, buscando palavras que lhe escapiam. Não quero que levem." Mariana deixou o álbum na escrivaninha com brusquidão. "Então se comporte. Ninguém tem tempo para ficar juntando o que a senhora espalha." A voz era baixa, mas o tom bastou para desencadear o pânico. Clara começou a respirar rápido, levando as mãos ao peito. Não, não, não!" gritou de repente, com os olhos arregalados. Mariana recuou, surpresa com a intensidade da reação. Nesse momento, Ana Lúcia entrou com uma bandeja de chá. Ao ver a cena, largou a bandeja na cômoda e correu para a idosa. "Dona Clara!" exclamou, ajoelhando-se ao seu lado. "Respire comigo. Calma. Olhe nos meus olhos. Não se assuste. Tô com a senhora." Clara soluçava, o corpo sacudido por espasmos de ansiedade. "Ela quer me tirar? Quer me tirar?" gritava, como se as paredes a sufocassem. Ana Lúcia a abraçou com força, cantarolando uma melodia suave para acalmá-la. Mariana se afastou para a porta, com o rosto tenso. "Ela exagera, sempre exagera", murmurou antes de sair apressada. O alvoroço chegou aos ouvidos de João, que subiu as escadas 2 degraus de cada vez, com o coração disparado. Entrou no quarto e se deparou com a cena. Sua mãe, agarrada ao braço de Ana Lúcia, tremendo, e a jovem tentando acalmá-la. "O que aconteceu?" perguntou com voz firme, embora sua expressão fosse de perplexidade. Ana Lúcia ergueu o olhar,
suando do esforço de conter a idosa. Um ataque de ansiedade, seu João, mas vai passar. Deixe ela comigo. João se ajoelhou do outro lado da cama, acariciando os cabelos da mãe. Mãe, sou eu. Calma, tô aqui. Clara o olhou por alguns segundos, mas não pareceu reconhecê-lo. Seus olhos estavam nublados pelo medo. Não me deixa, não me deixa, implorava, agarrando-se mais a Ana Lúcia do que ao próprio filho. Aquele gesto feriu João como uma faca. Olhou para Ana Lúcia em busca de respostas, mas ela apenas devolveu um olhar cheio de urgência e ternura. Ela precisa se sentir segura. Não tente argumentar com ela agora, só fique com a gente, disse. Ele obedeceu, embora a impotência o consumisse. Os minutos pareceram eternos. Aos poucos, com a melodia de Ana Lúcia e as palavras suaves repetidas várias vezes, a respiração de Clara começou a se estabilizar. Seus olhos se fecharam e, exausta, ela adormeceu nos braços da jovem. Ana Lúcia suspirou aliviada, acariciando os cabelos da idosa até ter certeza de que ela estava calma. João permaneceu sentado em silêncio, com a testa franzida e o olhar fixo na mãe. Por quê? Por que isso acontece? Perguntou por fim, com a voz quebrada. Ana Lúcia hesitou antes de responder. Às vezes, palavras machucam mais que qualquer coisa. Ela é muito sensível. Quando se sente rejeitada ou ameaçada, a mente dela se perde no medo. João franziu ainda mais a testa. O que você quer dizer? Alguém a fez sentir assim? Ana Lúcia o encarou com um silêncio que falava mais que palavras. Não ousou acusar diretamente, mas também não conseguiu fingir indiferença. João entendeu a insinuação e apertou os punhos. Naquela noite, enquanto a mansão mergulhava no silêncio, João ficou em seu escritório, incapaz de se concentrar. A imagem da mãe, gritando desesperada, o perseguia. O jeito como ela se agarrara a Ana Lúcia, e não a ele, o marcara mais do que queria admitir. Ele começava a se sentir preso entre duas realidades, a que Mariana lhe mostrava com sorrisos perfeitos e a que via refletida nos olhos apavorados de sua mãe. Algo estava prestes a se romper e ele sabia disso. A chuva caía em cortinas grossas sobre as janelas da mansão, escurecendo a tarde. João terminara uma reunião antes do previsto, que deveria se estender até a noite. Decidiu não avisar sua volta. Queria surpreender a mãe com uma visita inesperada. O motorista o deixou na entrada, e ele caminhou pelo corredor em penumbra, aproveitando, por um instante, o silêncio estranho que a chuva trazia. Subiu as escadas com passos decídicos, pensando em encontrar a mãe descansando, mas ao chegar ao corredor do segundo andar, um som o fez parar. Não era música, nem vozes de funcionários. Era um tom áspero, agudo, carregado de raiva. "Chega!" ouviu da quarto de sua mãe. João ficou tenso, avançou sem fazer barulho, e ao se aproximar, a voz de Mariana ficou mais clara, atravessando a porta entreaberta. "Eu não aguento isso, tá entendendo? Você é um estorbo." João ficou paralisado, o coração batendo forte. Empurrou a porta, apenas o suficiente para ver, e a cena, diante de seus olhos, o gelou. Mariana estava de pé ao lado da cama, com os braços na cintura e o rosto crispado. Dona Clara, encolhida sob os cobertores, soluçava com as mãos trêmulas. "Você incomoda a cada segundo", continuou Mariana, inclinando-se para a idosa. "Se dependesse de mim, você já estaria numa clínica onde ninguém teria que te aturar." Clara tentou se cobrir com um cobertor, murmurando entre lágrimas: "Não quero incomodar, não quero." João sentiu um nó na garganta. Cada palavra caía como um chicote sobre sua mãe. Abriu a porta com força. "Mariana!" Ela se virou na hora. O rosto ainda estava deformado pela raiva, mas ao vê-lo, tentou se recompor. "João, amor, não é o que parece", gaguejou com a voz cheia de nervos. João caminhou até a cama, ignorando-a.
Ajoelhou-se ao lado da mãe, segurando suas mãos. Mãe, calma, tô aqui, sussurrou, acariciando seus cabelos. Clara o olhou com lágrimas nos olhos, como uma criança indefesa, que finalmente encontra refúgio. João ergueu o olhar para Mariana. Seus olhos eram brasas acesas. É isso que você faz quando eu não tô aqui? Perguntou, com voz baixa, contida, perigosa. Mariana estendeu as mãos para ele, suplicante. Não, você não entende. Ela me deixa louca, João. Não sabe como é difícil. Eu só quero te ajudar. Te ajudar. Ajudar? Repete System. E o ele, com uma incredulidade gélida. Humilhando minha mãe? Mariana deu um passo em sua direção, com lágrimas começando a surgir. Faço isso por nós, disse com a voz quebrada. Você não sabe a pressão que sinto. O quanto é exaustivo. Eu te amo, João. Tudo o que faço é por amor. Chega! Sua voz ecoou contra as paredes. Clara se encolheu, apertando com mais força a mão do filho. João se levantou, com o rosto endurecido. Abri as portas da minha casa para você. Confiei em você e é assim que você age. Mariana tentou se aproximar, mas ele ergueu a mão, detendo-a no lugar. Nunca mais chegue perto da minha mãe. O silêncio que veio foi tão denso que a chuva nas janelas parecia um estrondo. Mariana piscou, com o rímel escorrendo pelas lágrimas falsas, que agora, sim, brotavam de seus olhos. João, não, eu te amo, não faz isso comigo. Ele não respondeu. Virou-se para a mãe, que ainda soluçava, e voltou a se ajoelhar ao seu lado. Tá tudo bem, mãe, acabou. Ninguém vai te tratar assim de novo. Eu prometo. Mariana recuou até a porta, derrotada, sem saber se insistia ou saía. João nem a olhou. O som da chuva preencheu o quarto como uma cortina final. Pela primeira vez, não havia mais dúvidas possíveis. O eco da tempestade ainda se fazia sentir nas janelas da mansão. Embora a chuva tivesse diminuído, os corredores estavam impregnados do aroma de umidade e terra molhada que vinha do jardim. João saiu do quarto da mãe com o coração ainda acelerado. Ela dormia, enfim, em paz, de mãos dadas com Ana Lúcia, mas a memória do que ele vira, minutos antes, o consumia como fogo sob a pele. Ao abrir a porta do corredor, lá estava Mariana. Ela o esperava, encostada no corrimão da escada, com os olhos vermelhos e o rímel borrado. Ao vê-lo, endireitou-se e caminhou em sua direção com passos inseguros. João, disse num sussurro, com a voz carregada de choro. Por favor, você tem que me ouvir. Ele parou a poucos metros, sem se mover mais. Já vi o que precisava ver, respondeu, com um tom grave, mais duro do que planejara. Mariana levantou as mãos como se quisesse tocá-lo, mas João deu um passo atrás. A súplica em seus olhos se misturava à desesperação de quem sabe que está perdendo o controle. Não me rejeite assim, exclamou. Tudo o que faço é por você, não entende? Por nós. João apertou os punhos. Sua voz saiu contida, cheia de raiva reprimida. Por nós? Você chama isso de amor? Humilhou minha mãe, Mariana. Fez ela se sentir um estorbo na própria casa. Você sabe o que é ver ela assim? Mariana tremeu, mas em vez de recuar, endureceu o olhar. Sua mãe é um peso, João. Disparou de repente, com uma frieza brutal. Sempre foi, desde o começo, e todo mundo sabe disso. O silêncio caiu como um soco. João sentiu o ar lhe faltar. Cuidado com o que diz, murmurou, com uma voz perigosa. Mas ela continuou, agora sem máscaras, como se tudo tivesse desmoronado. Você é um homem respeitado, poderoso, com um futuro brilhante. E o que faz? Fica preso nesta mansão, desperdiçando sua vida com uma mulher que nem te reconhece? Eu fui a única com coragem de te dizer isso. João fechou os olhos por um segundo. Ao abri-los, a decisão já estava tomada. Essa mulher da qual você fala é minha mãe, disse, com a voz cortante como uma lâmina. E se você não consegue entender isso, nunca deveria ter entrado na minha vida. Mariana riu.
uma risada amarga, curta e quebrada. Você é ingênuo, João. Pensei que fosse mais forte. Pensei que enxergasse além da fraqueza. Ele avançou um passo em sua direção, sem desviar o olhar. Não confunda compaixão com fraqueza. O que me faz forte é protegê-la de pessoas como você. A expressão de Mariana mudou. A súplica virou pura arrogância. E o que a sociedade vai dizer quando souber? Perguntou, com um brilho venenoso nos olhos. João a encarou, sem vacilar. A sociedade que você tanto valoriza não significa nada para mim comparada à minha mãe. Se quiser contar a eles, vá em frente. Mas não espere que eu te defenda. Mariana ficou em silêncio, o rosto pálido, os lábios tremendo. Pela primeira vez, não tinha uma resposta pronta. João virou as costas, deixando-a sozinha no corredor. Ele voltou ao quarto da mãe, onde Ana Lúcia ainda estava, sentada ao lado de Clara, que dormia serenamente. Ana Lúcia ergueu os olhos, surpresa ao vê-lo de volta. Ela tá bem agora, seu João, sussurrou. Foi só um susto. Ele assentiu, mas seus olhos estavam distantes. Sentou-se na cadeira ao lado da cama, olhando para a mãe. Obrigado, Ana Lúcia, disse com a voz rouca, por estar aqui, por cuidar dela. Ana Lúcia baixou o olhar, sem saber o que dizer. É meu trabalho, seu João. Mas, mais que isso, eu gosto dela. Ela é especial. João olhou para a jovem e pela primeira vez viu nela não apenas uma empregada, mas uma aliada, alguém que entendia o que ele estava começando a enxergar. Você já viu coisas que não me contou, não é? Perguntou em voz baixa. Ana Lúcia hesitou, mas puxou o caderninho do bolso do avental e o entregou a ele. Eu não queria te preocupar, mas achei que você precisava saber. João abriu o caderno, folheando as páginas cheias de anotações detalhadas, datas, horários, frases cruéis, gestos rudes. Cada linha era um golpe. Ele fechou o caderno e o devolveu com o rosto endurecido. Guarde isso. Pode ser que a gente precise. Ana Lúcia assentiu, entendendo a gravidade do momento. Naquela noite, João não dormiu. Sentado em seu escritório, com o uísque intocado, ele pensava na mãe, em Ana Lúcia, em Mariana. A mansão, que sempre fora seu orgulho, agora parecia um labirinto de segredos. Mas uma coisa estava clara: ele não podia mais ignorar a verdade. Pela manhã, chamou Mariana ao seu escritório. Ela entrou, ainda tentando manter a compostura, mas o ar de derrota era evidente. João, podemos conversar como adultos, começou. Mas ele a interrompeu. Acabou, Mariana. Quero você fora desta casa até o fim do dia. Ela abriu a boca para protestar, mas o olhar dele a fez parar. Você machucou minha mãe. Não tem volta. Mariana tentou argumentar, mas as palavras morreram em sua garganta. Saiu do escritório com passos trêmulos e, horas depois, sua mala estava pronta. Quando o carro dela desapareceu pelo portão da mansão, João sentiu um alívio que não esperava. Voltou ao quarto da mãe, onde Ana Lúcia lia para Clara, que sorria, calma, como se o peso do mundo tivesse sido tirado de seus ombros. João sentou-se ao lado delas, pegando a mão da mãe. Tá tudo bem agora, mãe, sussurrou. Você tá em casa. Clara olhou para ele e, por um breve momento, um brilho de reconhecimento cruzou seus olhos. Ela apertou sua mão de volta. E João soube que, apesar de tudo, ainda havia amor ali. A mansão Ferreira, com seus lustres e corredores imponentes, voltou a respirar. Não era mais um palco de aparências, mas um lar, onde Clara podia encontrar paz, protegida por aqueles que realmente a amavam. Todos sabem do nosso noivado. Se você o quebrar agora, vai virar motivo de piada. Prefiro ser motivo de piada, respondeu ele com firmeza, do que um homem que permitiu que sua mãe fosse maltratada na própria casa. Camila recuou um passo, ferida no orgulho. Você vai me humilhar assim? Sua voz falhou de raiva. Eu investi tudo nesse relacionamento, em construir uma imagem ao seu lado, e é assim que você me retribui.
Alexandre balançou a cabeça lentamente. Não é questão de imagem, Camila. É questão de verdade. E a verdade é que acabou entre nós. O noivado termina aqui. As palavras ecoaram no corredor como uma sentença final. Por um instante, Camila ficou em silêncio, olhando-o como se ainda pudesse mudar as coisas. Mas então, seu rosto se transformou. Não havia mais lágrimas, nem súplicas, nem doçura. Restou apenas o olhar frio, calculista e vingativo que ela escondera por tempo demais. Você vai se arrepender, Alexandre Silva, sussurrou com um veneno que cortou o ar. Você não sabe do que sou capaz. Ele sustentou o olhar dela sem piscar. Não me ameace. Sua voz era gélida. Aqui você não tem mais poder. Esta casa não é mais sua. Camila respirou ofegante, os lábios cerrados. Por fim, girou nos calcanhares e desceu as escadas com passos firmes. Cada batida de seus saltos ressoava como um eco de ruptura definitiva. Alexandre ficou sozinho no corredor, sentindo o vazio deixado pelo confronto. Seu peito ardia de raiva e dor, mas também de uma nova certeza. A decisão estava tomada. A relação havia desmoronado para sempre. O dia passou lentamente na mansão. Após a tempestade e a tensão acumulada, o ambiente parecia estranho, como se as próprias paredes tivessem absorvido o silêncio dos que ali viviam. No quarto de Dona Márcia, as cortinas balançavam suavemente com a brisa da tarde. O aroma de lavanda impregnava o ar, graças a um sachê que Lúcia pendurara perto da janela. A idosa estava sentada em sua poltrona favorita, com um xale sobre os ombros, o olhar fixo no jardim. Lúcia, paciente como sempre, passava uma escova pelos cabelos dela, com gestos lentos e a delicadeza de quem sabe que um ato simples pode se tornar um refúgio. Gostou de como ficou, Dona Márcia? Perguntou, mostrando um pequeno espelho com um sorriso. Márcia se olhou com estranheza, como se não se reconhecesse completamente, mas depois assentiu devagar. Minha mãe me penteava assim, disse com um fio de voz. Lúcia segurou a emoção na garganta. Ela aprendera que essas pequenas janelas para as memórias eram tesouros fugazes que precisavam ser guardados com a alma inteira. Nesse momento, Alexandre entrou em silêncio. Passara o dia inquieto, com pensamentos que não conseguia organizar, mas precisava estar ali. A cena o paralisou. Sua mãe, com os cabelos arrumados, mais serena que o usual, e Lúcia ao seu lado, exalando calma. Senhor Alexandre, disse Lúcia ao vê-lo, inclinando levemente a cabeça. Hoje ela está bem mais tranquila que ontem. Ele se aproximou devagar, ajoelhando-se diante da idosa. Tomou suas mãos entre as dele, sentindo o calor fraco, mas real de sua pele. Mãe, como você está? Perguntou, com voz suave. Márcia o fitou. Seus olhos, tantas vezes opacos, tinham um brilho diferente, como se a névoa da doença tivesse se afastado por um instante. Alexandre, disse com clareza, pronunciando cada sílaba com esforço. Ele engoliu em seco. Tô aqui, mãe. Ela apertou suas mãos com uma força que não costumava ter. Depois virou a cabeça para Lúcia, que permanecia de pé, atenta. Respirou fundo, como se reunisse toda a energia de sua vida para dizer o que estava prestes a pronunciar. Cuide dela, Alexandre. A voz falhou, mas se recuperou. Porque quando eu não me lembrar mais de você, será ela quem vai me lembrar quem eu fui. O tempo pareceu parar. Alexandre sentiu um arrepio percorrer seu corpo. A frase o atingiu com a força de uma revelação. Mãe, murmurou, com lágrimas se acumulando nos olhos. Não diga isso, por favor. Márcia o olhou com ternura, com um sorriso quase imperceptível no rosto. Não chore, meu filho. Ela vai te ajudar a me lembrar. Lúcia, com os olhos úmidos, também se ajoelhou, colocando uma mão sobre a da idosa. Não falou. Entendia que aquele momento não precisava de palavras, apenas de presença.
Alexandre apoiou a testa nas mãos da mãe, incapaz de conter o choro. Eu prometo, mãe, nunca vai faltar respeito nem carinho. Nunca. Márcia suspirou profundamente, como se aquelas palavras aliviassem um peso. Fechou os olhos e se deixou levar pelo descanso, com uma expressão serena no rosto. Naquela noite, nenhum dos três quis quebrar o círculo. Lúcia ficou ao lado da cama, com a caixinha de música no colo. Quando a girou, a melodia encheu o quarto com uma doçura nostálgica. Márcia murmurou fragmentos da canção, desconexos, entre sonhos. Lúcia a acompanhou com um leve cantarolar, e Alexandre, sentado ao lado, apenas ouviu com o rosto molhado de lágrimas. Cada nota parecia se gravar em sua memória junto com a frase que a mãe pronunciara: "Quando eu não me lembrar mais de você, será ela quem vai me lembrar quem eu fui." Era uma verdade dolorosa e luminosa ao mesmo tempo. Naquele quarto, sob a luz suave do abajur, Alexandre entendeu que aquelas palavras seriam a bússola para tudo o que viria depois. A mansão amanheceu diferente. Após os últimos abalos, parecia que até os muros respiravam calma, como se o silêncio tivesse se instalado para proteger o que acontecia lá dentro. Não havia ordens ríspidas, nem o eco de saltos dominando os corredores, nem discussões veladas na cozinha, apenas a serenidade de uma casa que, aos poucos, voltava a pertencer a quem realmente a habitava. No quarto principal, Dona Márcia ainda dormia, com o rosto tranquilo. O sol se infiltrava timidamente pelas cortinas, banhando de luz dourada o xale que cobria seus ombros. Alexandre permanecia sentado ao lado da cama, vigilante, como se temesse que, ao desviar o olhar, algo pudesse se quebrar. À sua frente, Lúcia descansava em uma cadeira. Passara a noite inteira no quarto, sem querer se mover. O sono a vencera por breves momentos, sempre com a caixinha de música no colo, como um amuleto, os olhos entreabertos, a postura curvada, as mãos ainda próximas às da idosa. Tudo nela transmitia uma devoção silenciosa. Alexandre a observou por um longo tempo. Nunca havia olhado para Lúcia daquela forma, nunca com essa mistura de gratidão e revelação. Ela fora invisível para ele por tempo demais, como uma sombra necessária na casa, até que ele entendeu que era sua mãe quem se agarrava a essa sombra para não se perder de todo. Com um gesto instintivo, ele se levantou, pegou uma manta leve e a colocou sobre os ombros de Lúcia. Ela abriu os olhos lentamente e o olhou, surpresa. "Desculpe-me", sussurrou, ajeitando-se. "Não queria dormir." Alexandre sorriu com suavidade. "Não precisa se desculpar. Você fez mais do que qualquer um." Lúcia baixou o olhar, desconfortável com o elogio. "Eu só faço o meu trabalho." Ele negou lentamente com a cabeça. "Não, Lúcia, não é só o seu trabalho, é muito mais." Algumas horas depois, Márcia acordou. Sua respiração estava tranquila, e por um instante ela pareceu reconhecer a presença do filho. Alexandre se inclinou, tomando sua mão com delicadeza. "Mãe", disse com voz baixa, trêmula, "preciso que você me ouça." Ela o fitou, com um brilho de lucidez que raramente aparecia. "Fala, meu filho." Alexandre engoliu em seco, apertando a mão enrugada contra a sua. "Eu prometo que você nunca mais estará em mãos erradas. Juro por tudo." Os olhos de Márcia se umedeceram e um suspiro escapou de seus lábios. "Isso me basta, Alexandre, isso me basta." Ele fechou os olhos, contendo o choro. "E quero reconhecer uma coisa", continuou, virando-se para Lúcia. "Essa mulher não é só sua cuidadora mãe. É quem te protegeu com mais lealdade do que qualquer um." Lúcia, surpresa, piscou e balançou a cabeça. "Não diga isso, Sr. Alexandre. Eu só..." Ele a interrompeu com firmeza, embora sua voz estivesse carregada de emoção. "Você não é apenas uma funcionária. Foi o refúgio da minha mãe quando eu não enxergava. Você faz parte dela
e agora também faz parte de mim. Lúcia ficou em silêncio. As lágrimas começaram a brotar, embora ela tentasse escondê-las abaixando a cabeça. Alexandre se aproximou mais e pegou sua mão, colocando-a ao lado da de sua mãe. Obrigado, disse com a voz rouca. Você não tem ideia do que significa o que você fez. Dona Márcia, ainda consciente do momento, apertou as duas mãos juntas, unindo naquele gesto seu filho e Lúcia. É assim que deve ser, murmurou com ternura. Unidos. O resto do dia se transformou em uma trégua silenciosa. Alexandre ordenou que ninguém incomodasse sua mãe, que não houvesse visitas nem interrupções. A mansão, acostumada a festas e recepções, se reduziu ao essencial. 3 pessoas em um quarto, compartilhando o peso da doença e o consolo da companhia. À tarde, levaram Dona Márcia ao jardim interno. Acomodaram-na em uma poltrona confortável, coberta com uma manta. O ar fresco a animou e seus olhos brilharam ao ouvir o canto dos pássaros. Lúcia sentou-se ao lado, segurando uma caixinha de música, girou-a suavemente e deixou a melodia preencher o espaço. Dona Márcia sorriu fraquinho, murmurando entre dentes palavras de uma canção que um dia soubera de cor. Alexandre, sentado à frente delas, as observava com o coração apertado. Entendeu então que a promessa que fizera não era apenas um juramento para sua mãe, mas também para Lúcia, cuidar dela, proteger o que ela representava, reconhecê-la como o pilar que mantinha a salvo o que havia de mais valioso em sua vida. Quando pegou as mãos de ambas e as manteve entrelaçadas, fechou os olhos. Isso nunca vai se quebrar, disse com voz clara. Era mais que um compromisso. Era uma promessa eterna. A mansão recuperou uma calma que parecia desconhecida. Não havia recepções nem vozes forçadas ecoando pelos corredores. O ar estava diferente, mais leve, embora ainda carregado das marcas recentes da tempestade. Alexandre caminhava pela biblioteca em silêncio. As estantes repletas de livros, herança de seu pai, o observavam como juízes silenciosos. Pegou uma taça de vinho e sentou-se diante da janela. Lá fora, a tarde caía lentamente sobre os jardins. Sua mente não conseguia se desvencilhar da mesma pergunta. Como eu não vi antes? Camila havia sido a mulher perfeita aos olhos de todos, elegante e brilhante, sempre sorridente em público. E ele, Alexandre Ferreira, se convencera de que aquela imagem era suficiente, de que o brilho das aparências podia sustentar uma vida inteira. Agora, ao lembrar, sentia raiva de si mesmo. Havia defendido aquela ilusão com tanto orgulho que não escutara o que era mais importante. Os gestos de sua mãe, seus temores inexplicáveis, os silêncios carregados de Lúcia. Bateu suavemente na mesa com o punho fechado. Fui cego, murmurou, com uma dor que não tentou disfarçar. Naquela noite, ao passar pelo quarto de sua mãe, encontrou Lúcia saindo com uma manta dobrada nos braços. Ela já está dormindo? Perguntou Alexandre. Lúcia assentiu. Sim, tranquila. Hoje ela esteve serena. A música ajudou muito. Ele sorriu levemente, mas sua expressão ainda carregava melancolia. Posso te acompanhar um instante até o jardim? Disse de repente. Lúcia hesitou, mas assentiu. O ar noturno estava fresco e carregado do perfume de jasmins. Caminharam em silêncio até um banco de pedra sob as árvores. Alexandre sentou-se primeiro, Lúcia ao seu lado. Por um momento nenhum dos dois falou. Foi ele quem quebrou o silêncio. Estive pensando em tudo o que aconteceu e em como me deixei enganar. Não foi só por Camila, foi por mim mesmo, porque era mais fácil acreditar na perfeição do que enxergar o que estava bem diante dos meus olhos. Lúcia o olhou de relance, mas não o interrompeu. Minha mãe, continuou Alexandre, baixando a voz, mesmo na sua fragilidade, ela sempre sentiu. Eu negava, mas ela sabia. Talvez porque o coração vê o que a razão não quer aceitar.
O silêncio caiu novamente, quebrado apenas pelo murmúrio das folhas. Lúcia suspirou e apoiou a manta sobre o colo. Sabe, disse em voz baixa, quando cuidava da minha avó, também tinha esses momentos. Ela podia passar horas sem me reconhecer, perdida em um mundo que ninguém entendia, mas de repente, um gesto, uma palavra, uma canção, e ela voltava a me ver. Era como um raio que iluminava tudo por um instante. Alexandre a observou com atenção. E como você lidava com isso? Perguntou. Lúcia sorriu com tristeza. Não era fácil. Havia dias em que eu sentia que a tinha perdido para sempre, mas aprendi que esses instantes de lucidez eram presentes. Era preciso guardá-los, mesmo que fossem breves, porque ali estava ela, me lembrando quem tinha sido. Alexandre ficou pensativo. Exatamente o que aconteceu com minha mãe, disse em um murmúrio. As palavras dela, aquela frase, foi como se o tempo parasse, como se ela me entregasse sua verdade antes de se apagar outra vez. Lúcia o olhou fixamente, com uma compaixão silenciosa. É que o amor sempre encontra uma brecha, mesmo no meio da confusão. Pela primeira vez em muito tempo, Alexandre sentiu que podia falar, sem a armadura do seu orgulho. Lúcia, cometi tantos erros. Me deixei levar pelo que os outros viam em mim e, enquanto isso, o mais importante estava aqui, esquecido. Ela apoiou a mão sobre a dele. Não se culpe. O que importa é que você está aqui agora, e Dona Márcia sabe disso, mesmo que nem sempre possa dizer. O calor daquele gesto o atravessou. Ele fechou os olhos por um instante, deixando a brisa noturna envolvê-lo. Por dentro, sentia que começava a se curar. Ao voltarem para dentro, antes de se despedirem no corredor, Alexandre parou. Obrigado por compartilhar isso sobre sua avó. Me ajuda a entender e a não me sentir tão perdido. Lúcia sorriu com humildade. Eu também me senti perdida muitas vezes, mas aprendi que acompanhar às vezes é mais importante que resolver. Ele assentiu e, pela primeira vez, a olhou não apenas como a mulher que cuidava de sua mãe, mas como alguém que sustentava parte da sua própria vida. Naquela noite, ao se deitar em seu quarto, Alexandre voltou a ouvir na mente a voz de sua mãe. Será ela quem me lembrará quem eu fui. E entendeu que aquelas palavras não eram apenas um aviso, mas também um guia. Lúcia estava ali, não só por Dona Márcia, mas também por ele. A notícia correu como fogo. Bastou uma aparição pública de Camila Soares, sem o anel de noivado, para que todo o círculo social começasse a especular. Não houve comunicado oficial, mas os rumores viajavam mais rápido que qualquer verdade. Em questão de horas, Alexandre Ferreira, até então exemplo de sucesso e elegância, virou protagonista das conversas mais quentes da cidade. Os títulos das revistas falavam de ruptura inesperada, decisão abrupta e um homem dominado pelas circunstâncias familiares. Nas fotos, Camila aparecia impecável, com gestos calculados de melancolia e frases ambíguas aos repórteres. Nem sempre o amor é suficiente, respondeu com um sorriso triste, deixando que os outros completassem a história. Alexandre, enquanto isso, ficava sabendo das versões por terceiros. Um sócio o ligou cedo pela manhã. Alexandre, me diz que não é verdade, disse com tom urgente. Dizem que você terminou o noivado. Alexandre suspirou. É verdade. O silêncio do outro lado da linha foi longo. Mas como? Todo mundo esperava esse casamento. Era o evento do ano. Você sabe o que isso significa para sua imagem? Alexandre apertou a mandíbula. Eu sei. E também sei que minha imagem não vale mais que minha mãe. O sócio bufou, frustrado. Você sempre foi orgulhoso, mas isso é um suicídio social. Alexandre desligou sem responder. Os comentários não tardaram a chegar aos clubes e reuniões privadas. Numa noite, em um jantar de negócios, um conhecido se aproximou com um gesto de falsa cumplicidade. Alexandre, cara, sei que sua mãe está doente, mas era preciso tudo isso?
Você podia ter esperado um pouco, disfarçado até passar o pior. Ele o olhou diretamente nos olhos. Minha mãe não é algo que se disfarça. Não é um estorvo nem um acessório para esconder e agradar os outros. O murmúrio na mesa ficou desconfortável. Alguns baixaram o olhar, outros sussurraram em voz baixa. Alexandre permaneceu erguido, em silêncio. Os dias seguintes foram uma sequência de desafios. Os jornais dedicavam páginas à ruptura, com especulações sobre a pressão que a doença de Dona Márcia exercia sobre a relação. Alguns insinuavam que Alexandre estava se deixando levar pelo passado, desperdiçando oportunidades. Outros o classificavam como um homem nobre, mas condenado ao sacrifício. A carta dos sócios chegou no terceiro dia, assinada por vários nomes de peso. Com uma linguagem cautelosa, pediam que ele reconsiderasse a situação, pensasse na estabilidade do círculo e não permitisse que emoções pessoais comprometessem o legado da família Ferreira. Alexandre leu cada palavra com calma, depois dobrou a carta e a deixou sobre a mesa. Naquele instante, Lúcia entrou com uma bandeja de chá. Observou-o em silêncio antes de perguntar: "O que dizem? Que estão preocupados com sua imagem?" Ele respondeu com uma ironia amarga. Dona Márcia, que estava na sala ao lado, ergueu o olhar ao ouvir. "E você o que diz, meu filho?" Alexandre caminhou até ela, pegou sua mão e sorriu com serenidade. "Que prefiro perder minha imagem a perder você, mãe." Naquele mesmo fim de semana, Camila apareceu em uma gala beneficente, cercada de câmeras, vestida com uma elegância impecável, e respondeu com frases ambíguas que pareciam escritas para ela. "Não guardo rancor. Só espero que um dia ele entenda o que perdeu." As revistas, no dia seguinte, reproduziram suas palavras e as contrastaram com o silêncio de Alexandre, retratando-o como um homem frio e distante. Mas Alexandre não se defendeu, não deu entrevistas, não emitiu comunicados. Em vez disso, ficou na mansão, passeando com sua mãe pelo jardim, ouvindo suas canções fragmentadas, compartilhando silêncios com Lúcia. A sociedade interpretou isso como fraqueza. Para ele, era a primeira vez em anos que sentia liberdade. Numa noite em seu escritório, diante da janela iluminada pela cidade, ele refletiu. Havia perdido prestígio, contatos, uma posição confortável no jogo das aparências, mas, ao mesmo tempo, ganhara algo que ninguém naqueles salões podia comprar: a certeza de ter escolhido o certo. As palavras de sua mãe voltaram com uma força serena. "Será ela quem me lembrará quem eu fui." Mesmo em sua fragilidade, ela enxergara o que ele, com toda a sua suposta inteligência, não conseguira ver. E naquele instante, ele entendeu. Não havia dito adeus apenas a Camila, nem aos salões brilhantes. Havia dito adeus a uma vida de máscaras. Era, enfim, um homem livre do próprio orgulho. A mansão, que por meses fora palco de tensões e silêncios desconfortáveis, começou a se transformar aos poucos, não com grandes mudanças visíveis, mas com detalhes simples que alteravam o ar do lugar. Risadas suaves nos corredores, melodias antigas tocando no rádio, o cheiro de pão fresco escapando da cozinha. Alexandre foi o primeiro a notar. Numa manhã, enquanto descia as escadas, ouviu sua mãe cantarolando uma música na sala de jantar. Não estava sozinha. Lúcia a acompanhava, marcando o ritmo com palmas suaves, como se fossem duas crianças compartilhando um jogo secreto. Alexandre parou para observar da entrada. Dona Márcia, envolta num xale azul, batia palmas desajeitadamente, seguindo o compasso, enquanto Lúcia a incentivava com um sorriso sincero. "Muito bem, Dona Márcia." "De novo," disse a jovem, rindo. "Assim, ó, mais devagar." A idosa a imitou, semicerrando os olhos com esforço, mas com uma centelha de alegria que há muito não mostrava. Alexandre sentiu que uma parte de seu peito, endurecida por semanas de incerteza,
se suavizava ao ver a cena. Os dias seguintes se tornaram um pequeno laboratório de carinho. Lúcia e Alexandre começaram a organizar rotinas que davam estabilidade à Dona Márcia. Pela manhã, caminhavam juntos pelo jardim, sempre com a caixinha de música na mão. Lúcia a fazia tocar nos momentos de confusão, e Dona Márcia respondia com sorrisos ou palavras entrecortadas. Ao meio-dia, preparavam receitas simples da juventude dela: canja de galinha, arroz doce, biscoitos de manteiga. Às vezes, Dona Márcia reconhecia os sabores e contava em lampejos de lucidez histórias perdidas no tempo. À noite, Alexandre lia trechos de livros que outrora haviam compartilhado. Embora ela raramente acompanhasse a história, parecia encontrar consolo no tom de sua voz. Numa tarde, enquanto Dona Márcia tirava uma soneca, Lúcia e Alexandre se encontraram na cozinha. Ela amassava pão com farinha nas mãos e uma mecha solta na testa. Ele, encostado no batente da porta, a observava em silêncio. Não sabia que você também era padeira, brincou sorrindo. Lúcia ergueu o olhar, surpresa. Minha avó me ensinou. Ela dizia que amassar acalma a alma, e acho que estava certa. Alexandre se aproximou, pegou um pouco de farinha e passou suavemente na bochecha dela. Lúcia o olhou, entre divertida e nervosa. Seu Alexandre, vai se sujar, não tem problema, respondeu ele, sem desviar o olhar. Por um segundo, o clima mudou. Não era um patrão e empregada, mas duas pessoas encontrando um alívio em meio à dor. Lúcia baixou de olhar, voltando a massa com mãos trêmulas. Naquela mesma noite, enquanto jantavam, Dona Márcia ergueu a cabeça de repente e disse com clareza: "Isso aqui parece um lar." Alexandre e Lúcia se olharam emocionados. Era uma frase simples, mas continha tudo o que vinham tentando construir. Com o passar dos dias, a mansão começou a se encher de pequenos rituais. Flores frescas na mesa, velas acesas ao entardecer, canções antigas cantaroladas em voz baixa. Alexandre descobriu que esses detalhes não eram secundários, eram o refúgio que devolvia à sua mãe instantes de calma. Lúcia, por sua vez, notava que o próprio Alexandre se transformava. Seus gestos eram mais pacientes, suas palavras mais suaves, seu tempo mais dedicado ao essencial. Numa noite, ao sair para o terraço, após acomodar Dona Márcia, ele suspirou profundamente. "Nunca imaginei que a paz pudesse estar em coisas tão simples", disse, sem olhar para ela. Lúcia o observou com um leve sorriso. "As coisas simples sempre foram as que sustentam a vida, seu Alexandre, só que às vezes a gente esquece." Ele virou a cabeça, encontrando os olhos dela. Pela primeira vez, sentiu que aquele futuro diferente, que mal se insinuava em pequenos gestos, podia ser real. Um novo começo. A tarde caía sobre a mansão com um brilho quente que tingia de laranja as janelas. Lúcia estava organizando um dos armários antigos do quarto de Dona Márcia, onde se acumulavam caixas de lembranças, fotos amareladas e pequenos objetos esquecidos. A idosa dormia na poltrona, envolta em sua manta, enquanto Alexandre revisava alguns papéis perto da janela. Ao tirar um lenço bordado, Lúcia encontrou uma pequena caixa de madeira coberta de poeira. Pegou-a com cuidado. Tinha o tamanho de uma mão e era adornada com delicados entalhes de flores, já desgastados pelo tempo. "O que é isso?" perguntou Alexandre, aproximando-se curioso. Lúcia soprou a poeira e mostrou o objeto. "Parece uma caixinha de música. Está bem antiga." Dona Márcia, ao ouvir a frase, abriu os olhos lentamente. "Uma caixinha", sussurrou, como se a palavra tivesse acendido algo dentro dela. Lúcia se ajoelhou ao seu lado e colocou a caixa sobre seus joelhos. "É sua, Dona Márcia." A idosa acariciou a madeira com dedos trêmulos. Por um instante, seus olhos se encheram de um brilho de reconhecimento. "Meu pai me deu quando eu era menina", murmurou com a voz embargada.
Alexandre prendeu a respiração. Sua mãe não costumava conectar lembranças tão claras. Lúcia encontrou a pequena chave na lateral e a girou suavemente. Um clique ecoou, e logo a melodia começou a encher o quarto. Notas delicadas, uma valsa antiga que parecia trazer ecos de outro tempo. Dona Márcia levou as mãos ao peito. Essa música! Sussurrou, fechando os olhos e, com a voz baixa, quase um murmúrio, começou a cantarolar fragmentos de uma letra esquecida. Alexandre ficou imóvel, com a garganta apertada. Fazia anos que não ouvia sua mãe cantar. Lúcia, emocionada, acompanhou o ritmo, balançando levemente a cabeça. "Que melodia linda!" disse suavemente. Dona Márcia sorriu. Era um sorriso diferente, puro, como se, por um momento, tivesse recuperado não só a memória, mas também a emoção de sua juventude. Durante vários minutos, a caixinha continuou tocando, repetindo a valsa. Alexandre não conseguia desviar os olhos de sua mãe. Era como se a doença tivesse recuado, como se a música tivesse aberto uma fresta em sua memória. "Mãe", disse em voz baixa, "você lembra dela?" Ela o olhou, com uma ternura que o atravessou. "Dancei tantas vezes", respondeu, e uma lágrima rolou por sua bochecha. Lúcia secou seu rosto com delicadeza. "Ela ainda lembra, mesmo que seja com o coração", sussurrou. Alexandre levou a mão ao peito, contendo o tremor na voz. "Obrigado, Lúcia, por encontrar isso, por dar esse presente a ela." Ela o olhou, e havia lágrimas contidas em seus olhos, mas também um orgulho silencioso. Naquela noite, antes de dormir, Dona Márcia pediu que deixassem a caixinha na mesa de cabeceira para que me cante quando eu fechar os olhos, disse, acariciando-a com carinho. Alexandre e Lúcia a acomodaram na cama e ficaram um momento em silêncio, ouvindo o eco da melodia que ainda pairava no quarto. E, embora soubessem que no dia seguinte a doença poderia nublar tudo novamente, aquela tarde ficou gravada como um lembrete. Mesmo no meio da perda, há memórias que sobrevivem no coração, impossíveis de apagar. O jardim da mansão estava em plena floração. Os canteiros de rosas espalhavam seus pétalos como se quisessem oferecer um alívio ao mundo. O ar estava perfumado de jasmim e o canto dos pássaros acompanhava cada passo. Naquela tarde, Alexandre decidiu que não haveria compromissos, apenas um passeio. Tomou sua mãe por um braço enquanto Lúcia segurava o outro. Dona Márcia caminhava devagar, com serenidade. Em suas mãos, carregava a caixinha de música, como se fosse um tesouro recém-descoberto. Lúcia girou a chave e a melodia encheu o ar. A idosa sorriu, murmurando trechos daquela velha canção. Pela primeira vez em muito tempo, Alexandre não pensou em negócios nem em rumores. Olhou para sua mãe, frágil e luminosa. Olhou para Lúcia, paciente e terna, e entendeu. A verdadeira riqueza estava ali, na compaixão, no amor genuíno, em quem fica quando todos os outros se vão. Pararam sob um velho ipê. Dona Márcia pegou a mão de Lúcia e murmurou: "Obrigada." Lúcia sorriu, com lágrimas contidas. Alexandre observou, comovido. Ao entardecer, sentaram-se diante dos lírios brancos. A caixinha ainda tocava, e o tempo pareceu se suspender naquele gesto de união. "Aqui é nosso verdadeiro lar", disse Alexandre. "Aqui está o que importa." Dona Márcia, abraçando a caixinha, sussurrou como uma bênção. Juntos, sempre juntos. E os três entraram. A história não precisava de mais nada. Um passeio pelo jardim, uma melodia que resistia ao esquecimento e a certeza de que a grandeza está na capacidade de permanecer, amar e proteger.